Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É um privilégio, apesar da distância, de não estar presencialmente com os irmãos, mas de compartilhar da palavra de Deus e de pregá-la neste momento. Queria convidá-lo a abrir no texto sagrado, no capítulo de número 45 do livro de Gênesis, o primeiro livro das Escrituras. Gênesis, capítulo de número 45, nós vamos estudar do verso 1 ao verso número 15. Gênesis capítulo 45, do versículo de número 1 ao versículo de número 15. Leia com atenção, acompanhe com reverência o que diz a santa, infalível e inerrante palavra de Deus. Gênesis 45. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos de minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador de toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe: assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e tua casa e tudo o que tens. Eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem vos falo. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto. Apressai-vos, e fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou, e, abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois, seus irmãos falaram com ele. Ore comigo nesse instante. Senhor, nós queremos louvar o teu nome. Eu venho a ti neste momento rogar por tua assistência, pela graça do Espírito Santo, para expor fielmente a tua palavra. É de fato, Senhor, um momento de avaliação, mas, Senhor, edifica o nosso coração e nos fala da tua parte. Nos abre os olhos para as maravilhas da tua lei, e que venhamos a gozar dos benefícios, promessas e maravilhas a teu respeito deste texto. No nome de Jesus. Amém. Estênio Marços, um cantor e compositor cristão, escreveu uma música de título Tapeceiro. E ela diz o seguinte: tapeceiro, grande artista, vai fazendo o seu trabalho, incansável, paciente no seu tear. Tapeceiro, não se engana, sabe o fim desde o começo, trança voltas, 1000 desvios, sem perder o fio. Minha vida é obra de tapeçaria. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Poucas descrições a respeito da vida são tão precisas como esta.
A nossa vida é obra de tapeçaria. Enquanto alguns creem que a existência, os acontecimentos ao nosso redor são produto do acaso impessoal, nós, por outro lado, fazemos coro a esse cantor cristão. Há de fato um grande e sábio tapeceiro por trás dos acontecimentos da nossa vida, costurando as nossas linhas, sejam elas alegres ou nubladas e tristes. O grande artista encontra-se comprometido no seu trabalho, no seu teatro, para concluir a sua obra e assim apresentá-la em perfeição. Quem mais está apto, meus irmãos, a ocupar esse cargo, senão Deus das Escrituras? Quem mais pode ser esse tapeceiro, senão o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, e o Deus de José também? O Deus de Gênesis, capítulo 45. E falando a respeito desse livro, Gênesis, nós podemos afirmar que é o livro dos começos. E eu digo isso pois o título Gênesis, palavra de origem grega, que significa começo, foi dado a esse livro na tradução da Septuaginta. Este livro, cuja autoria, de acordo com a tradição, pertence a Moisés, não só inaugura as Escrituras Sagradas, bem como faz parte de uma estrutura menor de livros, conhecida por Pentateuco ou Torá. A intenção do autor sagrado, por meio deste relato inspirado, é apresentar ao povo de Israel a visão de Deus como protagonista da história, trazendo todas as coisas do nada à existência por sua palavra, criando o homem, separando para si uma semente escolhida e assegurando redenção e graça por meio de suas alianças e promessas. Quanto à estrutura do livro, Bruce Waltke observa que Gênesis pode ser dividido em 11 blocos por meio de marcadores dados a Moisés chamados Toledot, ou melhor dizendo, marcadores que foram utilizados por Moisés chamados Toledot. Toledot é a palavra hebraica para gerações, genealogia ou linhagem familiar. O primeiro Toledot aparece em Gênesis capítulo 2, versículo 4, fazendo menção à geração dos céus e da terra. E o último deles abre o capítulo de número 37, que trata da história de Jacó e de seus filhos, especialmente de José. É interessante notar o espaço concedido pelo autor sagrado no relato de Gênesis para a história de José. Isso porque a sua história ocupa um lugar especial na história da redenção. No capítulo 37, o autor sagrado nos introduz ao difícil cenário familiar da casa de Jacó. José, o filho de sua velhice, mais amado do que os demais, começa a ter sonhos nos quais os seus irmãos, e até mesmo seus pais, se dobram diante dele em submissão. Seus irmãos, obviamente, cheios de ira, de ódio em resposta aos sonhos de José, eles tramam contra a sua vida. E no mesmo capítulo, número 37, o vemos ser lançado em um poço por eles, vendido como escravo aos midianitas e dado como morto ao seu pai. Ao longo dos capítulos 39 e 40, vemos José ocupar um posto importante na casa de Potifar, ser assediado pela esposa deste e acabar preso injustamente, e na prisão interpretar o sonho de 2 chefes da casa de Faraó que ali se encontravam com ele. Embora tenha interpretado corretamente os seus sonhos, José passou 2 longos anos esquecido no calabouço. Contudo, houve um tempo em que o Faraó teve sonhos os quais ninguém pôde interpretá-los. Então o chefe dos copeiros lembrou-se de José e o levou até a presença do rei do Egito para que lhe revelasse os sonhos. Eis o sentido dos sonhos: grande fome e escassez chegaria até o Egito. O faraó, ao ser aconselhado a procurar um homem sábio para comandar o Egito no trabalho de estocar o trigo, vê na pessoa de José alguém ideal para ocupar o cargo. Então, no mesmo capítulo 41, vemos passar de prisioneiro para primeiro-ministro de
todo o Egito. Os capítulos 42, 43 e 44 mostram as idas e vindas dos outros filhos de Jacó em busca de trigo no Egito. Após prová-los duramente, aqueles que atentaram contra a sua vida estavam ali diante de José no Egito, profundamente atormentados e angustiados diante do que lhe haviam feito. Após prová-los, submetê-los à prova, José entende que é hora de revelar-se aos seus irmãos. Eis o capítulo 45 de Gênesis, o clímax de uma série de eventos aparentemente desconectados e separados. Dos versos a seguir, irmão, salta uma das mais belas doutrinas das Escrituras, a misteriosa, maravilhosa e cheia de graça providência de Deus. Ao responder à pergunta de número 11, quais são as obras da providência? O breve catecismo de Westminster responde: as obras da providência são a sua maneira muito santa, sábia e poderosa de preservar e governar todas as suas criaturas e todas as ações delas. O desfecho encontrado neste capítulo não é fruto da astúcia de José, mas obra do Deus da aliança, que assegurou o cumprimento de suas promessas. Esta não é a história de José e de seu sucesso, mas do cuidado providencial de Deus em assegurar a continuidade de seu povo e da história da redenção. Sendo assim, eu proponho o seguinte tema para a nossa meditação nesta manhã: o cuidado da providência. Como se dá o cuidado providencial de Deus? Com o texto que temos em mãos, encontramos 3 respostas. A primeira delas encontra-se nos versos 1 a 4. O cuidado da providência nos surpreende. O cuidado da providência nos surpreende. Os testes anteriores de José e seus irmãos, bem como a intercessão de Judá em favor de Benjamim no capítulo 44, formam um palco para os eventos no presente capítulo. José vê o homem que propôs vendê-lo como escravo, Judá, entregar-se para livrar seu irmão Benjamim da mesma escravidão. Ao perceber que a antiga dureza de coração e o egoísmo deu lugar à integridade e ao amor sacrificial, José decide revelar-se a seus irmãos. Versículo de número 1. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos de minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. As emoções não mais podiam ser contidas. Matthew Henry, comentando este verso, diz: quando José vestiu o seu amor, ele despiu a sua pompa, e não era adequado que os seus servos fossem testemunhas disto. Com o ato de esvaziar o ambiente, José não pretendia apenas torná-lo mais íntimo e mais familiar. Ele também tinha a intenção de prezar pela segurança de seus irmãos diante das declarações que haveriam de ser feitas ali. Pois, se os egípcios descobrissem que aqueles hebreus haviam tramado contra a vida de seu primeiro-ministro, os seus irmãos poderiam arrumar graves problemas com os egípcios e até mesmo com o faraó. O ambiente é esvaziado, o seu comando é atendido, e segundo a narrativa, ele chora copiosamente. É a terceira vez que José chora ao longo de seus encontros com eles. A primeira vez diante de seus irmãos. José, que até ali havia lidado com firmeza, autoridade e autocontrole, não mais podia suportar a corrente de emoções que corria dentro de si. Era hora de dar-se a conhecer. Eu sou José. Vive ainda meu pai. Ele que até aquele momento havia feito uso de seu nome egípcio e lhes falado por intérprete. Mas agora ele os fala diretamente e se identifica com a sua família.
Para descrever a reação dos seus irmãos, o autor sagrado usa uma palavra que descreve o medo paralisante dos envolvidos na guerra. Eles ficaram paralisados e cheios de temor. E para que não restassem dúvidas, José acrescenta: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Eis o clímax da narrativa. Todo o mistério é dissipado, o segredo cede espaço à revelação e o desfecho é de surpreender qualquer um. O menino que havia sido vendido como escravo há muitos anos, afastado da casa de seu pai, dado como morto, encontrou graça aos olhos do Senhor. E este o levou até um alto posto, o fez poderoso na terra onde foi mandado como um pobre escravo. Aquele a quem seus irmãos condenaram a um caminho de desgraça por ódio e inveja. Contudo, Deus, em sua providência, havia escrito o roteiro para José, colocando-o em um alto posto para a sua glória, para o cumprimento de seus planos. Deus providenciou um desfecho surpreendente para uma história que tinha tudo para terminar em tragédia. É assim que Deus age ao longo da história, irmãos, frustrando o plano e a astúcia dos homens, e encaminhando e protegendo a sua igreja. O profeta Isaías, inspirado por Deus, fez bem quando observou: os pensamentos e caminhos de Deus são mais altos do que os dos homens. Jeremias também admitiu: eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha dirigir os seus passos. A história de José serve como um poderoso consolo ao coração do que crê. Não estamos sujeitos ao poder ou ao roteiro que os homens maus ou este mundo caído nos impõem. Se por acaso os santos se tornarem alvos de dificuldade, da oposição, do sofrimento, do ódio e da astúcia dos homens e de Satanás, precisamos nos recordar de que Deus, em sua providência, está agindo através das dores e angústias de seu povo para atingir o alvo final, fazê-lo semelhante à imagem de seu Filho. De fato, observa o sábio, propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. A sabedoria e planos dos homens são frustrados diante do conselho do Senhor. Não somos nós quem determinamos a nossa história. Não são os homens que escrevem o roteiro das nossas vidas. É Deus quem, como fez com José, atua nos bastidores, trabalhando para cumprir seus planos, glorificar o seu nome e fazer bem ao seu povo. Estamos meditando nesta manhã no seguinte tema: o cuidado da providência. Vimos em primeiro lugar que o cuidado da providência nos surpreende. Em segundo lugar, de acordo com os versos 5 e 6, eu posso afirmar que o cuidado da providência trabalha para a nossa salvação. O cuidado da providência trabalha para a nossa salvação. Após dar-se a conhecer a seus irmãos, a tensão e o temor se apoderam deles. Seria aquela oportunidade de retaliação. Por acaso Deus havia separado aquele momento para um acerto de contas? Não. O autor sagrado introduz a leitura de José dos fatos. Verso de número 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por haverdes me vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Vocês percebem como ele explora a tensão entre a soberania de Deus e a responsabilidade dos homens na sua história. Por um lado, ele se volta para os seus irmãos, responsáveis por suas ações, e diz: não se afundem em temor, não se recriminem por me terem vendido para cá. Embora os seus irmãos fossem responsáveis por sua desgraça, responsáveis por aquilo que lhe havia acontecido, contudo José considera o lado mais influente da história.
o lado de Deus, o lado da providência e da soberania. Ele revela o que dominava a sua visão de mundo ou a sua teologia. Foi Deus quem me enviou adiante de vós. José não enxergava aquela situação apenas sob a ótica humana, mas pelo prisma da providência divina. Foi para o benefício de todos ali que o Senhor havia dado permissão para que os seus irmãos levantassem a mão contra ele e o vendessem. Os sofrimentos, as angústias e as provas às quais José foi submetido eram todas peças do quebra-cabeça do plano infalível de Deus. Tudo aquilo foi arquitetado por ele para a preservação da vida. Outras traduções colocam: pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Os homens tinham objetivos maléficos, contudo o Senhor planejava o bem. Aqueles planejavam destruição e tragédia, mas o Senhor, preservação e salvação. O texto continua, meus irmãos, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Talvez nesse momento um estalo tivesse acontecido na mente de seus irmãos. Os sonhos daquele adolescente faziam sentido agora. Os feixes de trigo deles se dobrando diante do de José não eram apenas alucinações de um menino, mas sim uma predição de vida, predição divina, isto é, uma indicação do que aconteceria no futuro. E ali estavam os filhos de Jacó, prostrados em submissão e em dependência diante de José, o homem responsável pelo trigo do Egito, o único que podia lhes aliviar a fome. O Oriente Antigo, naquele tempo, foi arruinado pela fome que destruiu e que desolou a terra. Para a preservação do mundo, dos egípcios e daquela família específica, Deus levantou um homem. É por isso que ele, José, ao ler os fatos pela ótica da providência mais à frente, pôde dizer: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. João Calvino foi preciso quando disse: a maior miséria que um homem pode ter é ignorar a providência de Deus. E por outro lado, é a sua maior bênção conhecê-la. De fato, não podemos ignorar a atuação infalível da providência divina na história de José, trazendo salvação sobre o mundo daquela época. Sim, meus irmãos, por vezes é difícil entender como algo de bom pode vir das ações dos homens perversos. Nem sempre é tão fácil conciliar a causa primária, por meio da qual as coisas acontecem à vontade de Deus, com as causas secundárias, isto é, a liberdade e a ação dos homens neste mundo caído. O consolo que nos está disponível é olhar para o caráter, para os atos e para o poder de Deus. Foi o que José fez diante de seus irmãos, e é o que o texto convida cada cristão a fazer: ler os fatos pela ótica das Escrituras, que diz: o Senhor frustra o desígnio das nações e anula o intento dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Enquanto os inimigos da igreja se levantam para derrubá-la e destruí-la, o seu cabeça afirma o seu comprometimento com o seu bem-estar e com a sua preservação. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Se nem mesmo um fio de cabelo dos santos podem ser tocados sem a permissão do Pai Celeste, quanto mais os sofrimentos e os males não servirão ao Senhor
para o bem, para o crescimento, para o bem circunstancial e eterno de seu povo. E é vendo a mensagem das Escrituras como uma unidade que eu posso afirmar que José é um tipo de Cristo. Isto é, no Antigo Testamento, o Espírito Santo, por meio de autores inspirados, construiu laços de correspondência entre personagens bíblicos diferentes e de épocas distintas da história da redenção. Como José, Cristo Jesus foi enviado a esse mundo, Filho unigênito de Deus. Contudo, este foi rejeitado pelo seu povo, os judeus. Como José, Cristo Jesus foi vendido por um dos seus por algumas moedas de prata. Embora inocente, Cristo Jesus foi preso e tratado como um criminoso nas mãos dos romanos. Se por um lado José foi apenas dado como morto, a Escritura vai dizer que Jesus foi assassinado pelas mãos de judeus e romanos. Pela ótica humana, irmãos, Deus o havia abandonado, a injustiça triunfado. Contudo, Deus estava operando por trás das injustiças para a salvação de seu povo. O apóstolo Pedro, pregando no dia de Pentecostes, falou sobre a morte de Cristo, dizendo que ele havia sido entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Aquele dia não se resume a uma reação rebelde dos homens contra Jesus, mas o profeta Isaías fez bem ao ler os fatos, dizendo que Deus estava ali, naquela cruz, fazendo cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O Deus justo estava fazendo pecado, aquele que não o conheceu, para que nós fôssemos feitos sua justiça. A cruz parece ser a vitória da injustiça e do mal. Contudo, ela é a vitória, é o triunfo da soberana salvação de Deus, que por meio das ações perversas dos homens trouxe salvação para o seu povo. E de uma forma superior à de José, Cristo Jesus está apto a dizer: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim jamais terá fome. José, por um lado, podia dar o pão, o trigo, que alivia a fome momentaneamente. Cristo, por outro lado, tem poder para nos aliviar a fome de salvação eterna. A obra da providência revelada na cruz é a maior prova de que Deus está trabalhando. Apesar da oposição, das dificuldades, dores, lágrimas derramadas por sua igreja, para conceder a ela preservação circunstancial e eterna. Pela ótica da soberania de Deus, há descanso para o seu povo, na verdade, de que Ele é sábio e poderoso, para nos assegurar segurança, desde as necessidades terrenas até as de natureza eterna. Estamos meditando nesta manhã no seguinte tema: o cuidado da providência. Vimos em primeiro lugar que o cuidado da providência nos surpreende. Em segundo, que o cuidado da providência trabalha para a nossa salvação. E por fim, de acordo com os versos 7 a 15, podemos afirmar que o cuidado da providência nos assegura promessas. O cuidado da providência nos assegura promessas. Dando continuidade ao texto sagrado, as declarações feitas por José a partir daqui possuem um forte teor teológico. Por quê? Verso 7: Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Um comentarista, citado no início, Bruce Waltke, observa a referência de José no verso 5, a conservação da vida é geral, incluindo igualmente a vida dos egípcios e dos demais. No verso 7, porém, ele fala mais especificamente da família pactual. Isto é, embora as demais pessoas se beneficiassem do que Deus o fez por meio de seu servo, José entendia que a grande intenção do Senhor era preservar os filhos da promessa. Não perca de vista as promessas anteriores feitas pelo Senhor ao longo do livro de Gênesis.
especialmente as promessas feitas a Abraão: de ti farei uma grande nação, em ti serão benditas todas as famílias da terra. As palavras de José só fazem sentido quando observamos esse contexto mais amplo. Por que a fome era tão ameaçadora assim? Segundo dados da ONU, pelo menos 820 milhões de pessoas sofrem sem acesso à comida. No sertão, nas comunidades, nas grandes metrópoles, a pergunta é: por que será que aquele tipo de fome era mais ameaçador do que qualquer um dos dias de hoje? E a resposta é simples: porque a fome ameaçava a promessa feita por Deus. A escassez colocava em risco a vida daqueles a quem o Senhor havia assegurado bênçãos e promessas. E José havia entendido isso. Não é à toa que ele mesmo diz: foi para preservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida. Ou seja, por trás de todos os acontecimentos, Deus trabalhava para o cuidado de seu Israel. É a conclusão a que ele chega no verso 8: não fostes vós que me enviastes, mas Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador de toda a terra do Egito. Se a vida é um drama, José nos ensina que não são os homens que escrevem o roteiro, mas o tapeceiro, que embora seja o diretor, também atua como protagonista, para assegurar suas promessas, aquilo que prometeu ao seu povo. Os versículos 9 a 11 são muito importantes, pois aos poucos Deus está montando o cenário para as cenas seguintes, isto é, os eventos do Êxodo. Mas por ora observe o seguinte: José deseja que seu pai esteja ciente do que Deus havia feito em seu favor. Aquele a quem o Senhor havia chamado de Israel, que sofreu com a perda de José, terá a sua descendência assegurada. A promessa que Deus fez a ele será mantida por meio de seu filho, pois este promete acomodá-lo na terra do Egito, cuidar de seu pai, de sua família e de seus bens. E é interessante como José finaliza o seu argumento no verso 11. A Almeida, revista e corrigida, traduz da seguinte forma: para que não te empobreças, para que não pereças de pobreza, tu e tua casa, e tudo quanto tens. A promessa não estava mais ameaçada. Após seu longo discurso, os versos 12 a 15 nos mostram José se lançando sobre os seus irmãos em lágrimas. Ele se despiu de sua pompa, de sua realeza, e abraça e beija os seus irmãos. Primeiro ele se lança sobre Benjamim, o filho da sua mãe, aquela a quem Jacó mais amava. Logo em seguida ele se volta para aqueles que tramaram contra a sua vida e os enche de ternura e afeto. A pergunta é: por que esta história não termina com retaliação e vingança, olho por olho e dente por dente? Porque José lia os fatos pela ótica da providência divina. Por isso há perdão para os seus irmãos, por isso os laços são refeitos e reconstruídos. O Deus da providência trabalhou através da vida de José para assegurar e garantir as promessas que foram feitas a Abraão, Isaque e Jacó, pois ele é fiel. O apóstolo Paulo estava certo quando disse: fiel é o Deus pelo qual foste chamado à comunhão de seu Filho, Cristo Jesus, nosso Senhor. O Deus de José é o mesmo que no capítulo 15 passou por entre as partes dos animais cortados sozinho. É aquele sobre quem disse o salmista, cuja fidelidade vai até os céus, e sobre quem Moisés escreveu em Deuteronômio 7, versículo 9, Deus fiel que guarda a aliança. Esse Deus, em sua graça, assegurou a preservação da linhagem por meio de quem viria o Redentor. E de maneira surpreendente, Cristo não é da linhagem de José, mas da de Judá. Segundo a bênção de Jacó em Gênesis capítulo 49, Judá seria como um leão de quem o cetro não se apartaria e a quem seus irmãos louvariam. Sim, o homem que no capítulo de número 37 propõe a venda de José, que peca sexualmente no capítulo 38. Por qual razão ele havia sido escolhido? Porque a história da redenção, irmãos, não é construída a partir de homens brilhantes e infalíveis, mas pelo dedo de um Deus gracioso que escolhe e usa homens imperfeitos para a sua glória.
Anos se passaram e veio o leão da tribo de Judá, Cristo Jesus, que por meio de sua vida e obras perfeitas, diz Paulo, nos assegurou o sim de Deus para todas quantas forem as suas promessas. Promessas das bênçãos celestiais, eleição, conversão, justificação, glorificação, bem como promessas de natureza terrena e circunstancial, alívio, proteção, cuidado, fidelidade temporal. Providencialmente, Deus tem trabalhado ao longo da história para conceder suas bênçãos e promessas ao seu povo, que são asseguradas por meio de Cristo Jesus, o leão da tribo de Judá. Quais lições esse texto tem a nos oferecer? Quais os desafios que nos são propostos? Em primeiro lugar, não desconfie do cuidado de Deus ao longo do caminho. Assim como aconteceu no texto, você pode se surpreender com o roteiro que Deus tem para você. E eu não falo isso por ser um crente triunfalista, mas por estar convicto de que Deus trabalha para o bem de seu povo. Eu sei, meu amigo seminarista, são muitas as aflições e dificuldades que enfrentamos. As ofertas mensais são cortadas. Os trabalhos nas nossas igrejas parecem não dar frutos. E os pecados insistem em nos atormentar. Em meio a tudo isso, somos tentados a dizer: o Senhor esqueceu-se de mim. Guarde no seu coração o fato de que Deus está trabalhando através de cada acontecimento difícil, através da tua aflição, para o teu bem, para o teu crescimento. Tudo coopera para o teu bem. Ele é fiel e o roteiro dele para as nossas vidas é surpreendente, é bom, é santo. Em segundo lugar, esteja certo quanto à provisão de salvação. O Deus da providência é aquele que não só guarda e protege o seu povo diante dos perigos desta vida e da oposição dos ímpios. Ele também, especialmente, nos concede libertação e perdão para os nossos pecados. Por meio de Cristo Jesus, Deus nos promete paz e reconciliação para aqueles que se aproximam dele com fé. Por meio do pão da vida, o Senhor nos alivia a fome de salvação eterna. Quais pecados o atormentam, meu irmão? Imoralidade sexual, ansiedade e ira, orgulho. Confie na provisão feita na cruz do Calvário, que é poderosa para perdoar e lavar as tuas muitas transgressões. O Deus da providência, que nos concedeu um caminho no seu Filho, é também Deus de misericórdia, que nos alivia a consciência da nossa culpa. Por fim, agarre-se às promessas feitas por Deus. Não há nada mais consolador do que revisitar as promessas que nos são dadas pelo Senhor. Elas são de fácil acesso, estão nas Escrituras Sagradas. E o cristão faz bem quando continuamente recorre a ela em busca de alegria, ânimo, força e esperança. A ansiedade, o medo e o temor são silenciados quando nos aproximamos com fé daquilo que o Deus da aliança nos assegurou mediante promessa. Ainda mais em momentos de crise como o que vivemos, irmãos. Um vírus nos acometeu, bateu não só a porta do nosso país, mas da nossa casa, nos trazendo aflição e dor. Que outra alternativa temos, se não nos apegar com fé a este Deus? Ele comprometeu-se em cuidar de seu povo, protegê-lo, preservá-lo e guardá-lo até o fim. Meu irmão, apesar das dificuldades, o pão de cada dia não vai faltar, pois Ele prometeu concedê-lo. Ele nos assegurou de que não seremos vencidos por este pecado ou por aquela transgressão, porque Ele prometeu que seremos vitoriosos nele. Meu irmão, você não será abandonado e desamparado no trabalho da igreja, porque o bom pastor prometeu que trabalharia em nosso favor. Apegue-se com fé àquilo que o Deus da aliança prometeu. Ele não mente, Ele é fiel e Ele cumprirá as suas promessas. Como cantou Estênio Márcio, tapeceiro, grande artista, vai fazendo o seu teatro. Incansável, paciente, não se engana, sabe o fim desde o começo. Uns creem que somos governados pelo acaso pessoal. Nós, por outro lado,
vemos que há um grande e sábio tapeceiro por trás da história, escrevendo o roteiro das nossas vidas, trabalhando para a nossa salvação e nos assegurando as suas promessas. Que Deus te abençoe e aplique a palavra ao teu coração.